Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e no vídeo anterior aqui deste canal eu falei com vocês sobre o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, né? E foi com o intuito de fazer uma breve introdução para nós entrarmos no estudo da carta de Paulo aos Filipenses, né? Porque no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos relata uma breve passagem de Paulo pela cidade de Filipos. E Filipos é o lugar, né, dos cristãos que Paulo endereça essa carta, né, manda essa carta de Filipenses para eles, né, que é os cristãos de Filipos. Vamos então à nossa leitura. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 11, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá, a nossa leitura? Vamos então. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Então termina aqui a nossa leitura do versículo 1, né? Do capítulo 1 de Filipenses até o versículo 11. E aqui na saudação, Paulo inicia falando, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nessa carta, Paulo e Timóteo, Paulo cita também Timóteo como mais um também autor dessa carta, né? Ele manda a todos os cristãos de Filipos. E nessa saudação ele fala o que também? A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, por que graça e paz, né? Porque sem a graça não há paz, né? Então ele deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Aqui na ação de graças e oração, Paulo inicia no capítulo 3 dizendo assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, aqui nesse versículo, nesses versículos, né, Paulo fala que ele sempre lembra que ele sempre agradece, né, pelos cristãos de Filipos
que ele sempre lembra deles em todas as orações. Aqui eu até grifei, ó, que ele fala: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo fala, né, sobre que ele lembra dele sempre nas orações, né, em todas as orações, e lembra sempre com alegria, né, por conta do que eles fazem, né, em cooperação ao Evangelho, né, que eles desde o primeiro dia, né, desde o momento que a igreja é instituída ali em Filipos e até esse momento que Paulo está na prisão, né? Os cristãos de Filipos continuam orando por Paulo, enviam doações, né? Enviam o que eles podem para ajudar Paulo enquanto ele está preso. Então, Paulo agradece aqui, né? A cooperação que eles também fazem pelo crescimento do evangelho, né? Porque o evangelho continua crescendo naquela cidade, né? Então ele agradece, ele tem aqui no coração, Paulo, sentimento de alegria e muito grande pelo amor, pelos cristãos de Filipos, né? Um amor muito grande pelos cristãos de Filipos, né? Porque como relatei no vídeo anterior, Paulo passa em Filipos e acontece, assim que o evangelho chega lá, acontece a conversão de Lídia, né, e de sua família. E Lídia é uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então acontece a conversão de Lídia da sua casa. Acontece também a libertação da escrava, né, que é possessa, que tem o espírito de adivinhação. E aí os donos da escrava ficam bravos, levam Paulo e Silas à praça pública. Eles são açoitados, são presos, e na prisão, né, ao invés de Paulo e Silas ficarem se lamentando, se lamuriando pela prisão, o que eles fazem? À meia-noite eles oram e louvam ao Senhor. Então a prisão ela é abalada, as portas da prisão são abertas, todas as algemas dos prisioneiros são soltas e nenhum prisioneiro escapa, nenhum prisioneiro foge, né? E o carcereiro que estava tomando conta ali daquela prisão fica comovido com tudo aquilo e pergunta para Paulo e Silas o que ele pode fazer para ser salvo. E Paulo fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí é pregado o evangelho ao carcereiro e à família dele, e todos e sua família são batizados. E após a prisão, né, que no dia seguinte Paulo é solto, né, pelos magistrados, após eles verem, né, o erro que tinham cometido, né, Paulo sai da prisão, né, e vai até os cristãos ali de Filipos, na casa de Lídia, conversam com eles e ainda os encorajam, né? Eles saem mais fortalecidos da prisão e ainda encoraja, né, os cristãos daquela cidade. E aí, seguindo aqui no versículo 6, né, na carta de Filipenses, no primeiro capítulo, diz assim, no versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E que obra é essa? A obra da salvação, né? A obra que o Senhor Deus iniciou na vida dos cristãos, iniciou na vida de Paulo, iniciou na nossa vida. Então, quem é o autor da obra? O autor da obra é o Senhor Deus. Que obra é essa? A salvação, né? Então, o Senhor iniciou, o Senhor permanece agindo nas nossas vidas, permanece nos aperfeiçoando e vai concluir ela até a volta de Cristo. É o que está dizendo aqui, né? Então, o que isso significa? Que mesmo nós tendo uma natureza pecaminosa, porque nós fomos perdoados, né? Justificados
pela morte do Senhor Jesus lá na cruz, né? Foram perdoados todos os nossos pecados, né? Mas nós ainda, por estarmos aqui na terra, né? Ainda estarmos aqui em carne, né? Na terra, nós ainda temos uma natureza pecaminosa e às vezes incorremos em alguns erros, algumas falhas, mas o Senhor, né? Através da palavra e do Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós dia após dia, né? Está nos purificando, está nos moldando e nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Então isso significa o quê? Que hoje nós somos melhores que ontem, aí amanhã nós seremos melhores que hoje. Amém? E continuando aqui no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui, né, sobre afeição, né, sobre a grande afeição, sobre o grande amor que ele tem, né, desses cristãos de Filipos. Fala da saudade, né, e ele fala aqui, ó: todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo fala, né, que Deus é testemunha de como ele tem saudade dos irmãos de cristãos. E sobre a profunda afeição, ou seja, sobre o profundo amor que ele tem sobre tem em relação a esses crentes de Filipos, né? Esses cristãos de Filipos. E aqui no versículo 9 ele continua dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele fala aqui do versículo 9 ao 11, né? O que ele está falando? Que ele deseja para os cristãos de Filipos o que é mais lindo, né? O que é mais sublime, que eles cresçam em amor, ou seja, em amor uns pelos outros, né? Que esse amor entre os cristãos lá de Filipos cresça cada vez mais entre eles e que eles sejam amadurecidos, né? Que haja um amadurecimento na vida deles, né? A partir do conhecimento, a partir desse crescimento, eles possam, que nem tá falando aqui, que aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele deseja, né, que o amor entre os irmãos cresça, né, os irmãos de Filipos cresça cada vez mais, que eles amadureçam, né, cresçam em conhecimento até o dia de Cristo, né, e fiquem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, e que eles sejam cheios do fruto da justiça, né? E o fruto da justiça é o quê? É paz, tranquilidade, é prosperidade, e fruto esse que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Então aqui, né, nós encerramos essa exposição, né, dos versículos de Filipenses, no capítulo 1, né, do 1 ao 11,
e espero que essa breve exposição, né, desses versículos tenham falado ao coração de vocês, assim como esses estudos têm falado comigo, né? O Senhor Deus tem falado tremendamente comigo. Espero também que tenha falado com vocês. E espero vocês até o próximo vídeo, onde nós falaremos dos versículos 12 em diante, tá bom? E quem tiver curiosidade, né, de saber um pouquinho mais sobre a passagem de Paulo, né, em Filipos, assista ao vídeo anterior, onde falo sobre o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E no próximo vídeo nós continuaremos o estudo do capítulo 1, a partir do versículo 12. E eu pretendo postar o próximo vídeo quarta-feira, né? Que eu quero estar postando um vídeo por semana, até toda quarta-feira. Eu ia postar ontem, mas não deu certo, né? Por algumas intercorrências que eu tive. E eu tô postando hoje na quinta-feira, mas o próximo eu quero estar postando na quarta para vocês, tá bom? E se inscrevam, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, comente, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo do estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Até mais, tchau, tchau. Até o próximo vídeo e obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. Tchau, até mais, tchau.